Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho trazer minhas considerações finais sobre a primeira temporada de uma série que eu já tinha comentado com vocês a respeito do início dela, trouxe minhas primeiras impressões e acompanhei episódio a episódio conforme eles iam saindo gradualmente até o final da temporada e cheguei até agora para falar para vocês o que eu achei sobre a temporada completa, sobre a história que essa série veio nos apresentar, agora que eu já tenho conhecimento de tudo o que aconteceu na primeira temporada. É claro que eu estou falando sobre The Institute. Então, se você quer saber o que eu achei sobre a primeira temporada dessa série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui, para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Como eu já havia dito anteriormente no vídeo de primeiras impressões da série, se você ainda não viu, ele vai estar linkado aqui no card. The Institute vem nos contar a história de Luke Ellis. Ele é um jovem superdotado, muito inteligente, tem uma carreira brilhante na escola e tinha o plano de ir para o MIT, tinha conversado com os pais dele sobre isso para que ele tivesse mais desafio em questões acadêmicas, em questões intelectuais, porque ele estava achando a escola já muito fácil para ele, até que esses planos foram interrompidos porque ele foi capturado enquanto ele dormia de dentro da própria casa e levado para um lugar onde ele acordou sem saber o que estava acontecendo, que lugar era aquele, qual era o objetivo das pessoas que levaram ele para lá. Foi aí que ele descobriu que ele estava em uma instituição conhecida como o Instituto, uma organização localizada no meio das florestas do Maine e que, assim como ele, outras crianças e adolescentes também foram levadas para lá para serem submetidas a testes que têm como finalidade desenvolver certas habilidades psíquicas nessas crianças e adolescentes, para um fim que o Instituto nunca deixa claro para as crianças qual é, mas que eles têm algum objetivo maior com isso e eles precisam usar essas crianças para atingir esse objetivo. Então, a partir daí, nós vemos Luke tentando lidar com essa situação, descobrir uma forma de sair de lá, junto com os outros jovens também que se aliam a ele, para descobrir como eles vão fazer para sair daquele lugar, o que parece extremamente difícil porque o lugar é altamente vigiado e todos os funcionários parecem estar de olhos bem abertos o tempo inteiro. Os 2 primeiros episódios da série foram liberados juntos, quando a série estreou. Eu assisti os 2 primeiros episódios, fiz o vídeo de primeiras impressões e a partir daí eu fui acompanhando do 3º até o 8º semanalmente. Os episódios eram liberados todo domingo até chegar ao final da temporada. E desde que o 2º episódio terminou, nós viemos acompanhando a execução do plano de Luke para sair do instituto junto com Nick, Kalisha, George e Avery, que é a criança que chega ao instituto no final do 2º episódio e a gente descobre que Avery tem um poder telepático muito grande, ele consegue ler a mente das pessoas, ele consegue falar com as pessoas dentro da mente delas também. Então ele é uma peça-chave, uma engrenagem muito importante para achar uma forma de escapar de dentro do instituto. A partir disso, Luke também recorre à ajuda de outras pessoas, como é o caso de Maureen, que é a zeladora ali do instituto. Ela tem um passado, tem uma história com o filho dela, então ela detesta aquele lugar, detesta o que é feito ali, e isso motiva ela a querer ajudar Luke também. Então a gente vê que ele conta com essas pessoas para escapar, conforme a gente também tem em paralelo a isso, Tim investigando o que de fato está acontecendo ali nos arredores da cidade. Ele descobre o instituto, ele fica cismado com aquilo, ele quer ir a fundo, mas ele percebe também que as pessoas que protegem esse lugar são extremamente perigosas e frias na execução das ordens delas. Com base nisso, ele confia em Wendy, que é a colega dele da polícia, para investigar tudo isso. Ele conta com a ajuda dela, e é a ela, e apenas a ela, que ele conta tudo o que ele descobre, principalmente depois que Annie, que é a senhora que ele fez uma amizade instantânea ali quando ele chegou na cidade, acaba sendo encontrada morta por ele mesmo, depois de ela ter dito algo a ele que fez com que ele percebesse que tudo que ela falava não era tão louco assim,
tinha sanidade ali, ela sabia de muita coisa e por isso ela foi apagada. Isso é o gatilho necessário que Tim tem para começar uma investigação contra o Instituto, contra o que é feito ali dentro, contra o que de fato está acontecendo, não apenas no Instituto, mas naquela cidade onde tem muita gente estranha e parece estar escondendo muitos segredos. Dessa forma, nós temos a série preparando todo o cenário para a trama de suspense, terror e ficção científica que ela quer trazer no enredo dela. E temos também vários outros elementos, temos conspiração dentro da própria organização do Instituto, temos o desenvolvimento ali do chefe de segurança, que é Stackhouse, que é um personagem que nós apenas temos um vislumbre de como ele é, das intenções dele nos 2 primeiros episódios, mas no decorrer da temporada isso é mais desenvolvido, nós temos mais cenas dele, ele se tornou um dos personagens mais odiados da série, na minha opinião, assim como muitas outras pessoas que trabalham no Instituto. Sigsbee encabeça essa lista. Temos Tony também, que é o ajudante ali, o assistente do Sr. Hendricks, que é extremamente agressivo com as crianças, bate nelas, sente prazer em torturar elas. Então, são personagens que foram bem desenvolvidos. Temos vilões nessa série que são tão bem construídos que você sente um ódio instantâneo quando eles estão em tela. Eles te provocam essas sensações. Coisa que no vídeo de primeiras impressões eu falei que o protagonista da série falhava em fazer. Porque, à primeira vista, eu achei Luke extremamente irritante, cheio de si, muito convencido, muito heróico, muito ciente de tudo, sendo o único capaz de salvar todas aquelas pessoas que já estavam ali há muito mais tempo do que ele. Então os roteiristas tinham em mãos a tarefa de desenvolver mais esse personagem de uma forma que ele se tornasse mais humano, se tornasse mais gostável aos olhos do público. E no decorrer dos episódios, eu percebi que eles conseguiram fazer isso. No decorrer do resto da temporada, Luke foi assumindo as fraquezas, demonstrando mais fragilidade, se desfazendo daquela armadura, se construindo como alguém que não assume nada como certeza, como antes ele fazia. Então, tudo isso forma um estudo de personagem muito cíclico dentro da temporada. Eu achei muito interessante a forma como eles construíram esse personagem no início da temporada, para depois desmoronar tudo e trazer ele como uma pessoa totalmente nova no final da temporada. Em concomitância ao desenvolvimento dos poderes de Luke através dos testes que ele faz no Instituto, veio também a personalidade dele sendo remodelada ao longo de todos os outros episódios que a gente teve no decorrer da temporada, desde o episódio 2. Em detrimento a isso, eu sinto que muitos dos personagens que foram introduzidos no início da temporada foram perdendo tempo de tela no decorrer dela, conforme eles iam tirando gradativamente os personagens e colocando eles na parte de trás, de onde a gente via muito menos coisa no decorrer da temporada e, consequentemente, via muito menos aqueles personagens a quem a gente se apegou. Em certo ponto da temporada, Iris, Kalisha e Nick foram para a parte de trás e, a partir daí, foram mais negligenciados pelo roteiro. Apareciam em momentos muito cruciais ali para trazer informações chaves do que acontecia na parte de trás, mas não passava disso. Não tivemos um desenvolvimento maior dos personagens. Kalisha tinha a força para ser a protagonista feminina e eu senti que eles perderam a mão com ela no decorrer da temporada de uma maneira que ela ficou como um total desperdício em certo ponto da história. E ela era uma pessoa que tinha uma habilidade muito grande de telepatia também. Tanto que a conexão maior no decorrer dos episódios ocorria entre ela e Avery. E a essa altura na história, ela estava totalmente resumida apenas a essa utilidade. O que é uma pena, porque eu gostava da personagem. E se Kalisha não deu sorte, Iris deu muito menos, porque quando ela foi para a parte de trás nem aparecia. E quando começou a mostrar o que acontecia lá, ela já tinha praticamente virado um vegetal, ela não tinha fala, ela não fazia nada. Então, foi uma personagem que foi introduzida e jogada de lado apenas para que a gente sentisse o peso do que o Instituto faz com as crianças. Eles precisavam desse elo, mas ele foi tão superficialmente construído que eu acho que nem o objetivo deles, nesse sentido, eles conseguiram alcançar direito. Já Nick teve um pouco mais de desenvolvimento porque ele passou mais tempo na parte da frente do que as meninas, então a gente teve mais cenas dele com Luke e com Avery ali na frente, e quando ele chega aí para a parte de trás, já é quase no final da temporada, então a gente teve um pouco mais de tempo de tela dele. É um personagem que é carismático, que ajuda sempre que pode, ele é a parte mais bruta do grupo ali, ele bate de frente, ele não tem medo dos funcionários do Instituto, ele é um personagem muito fácil de gostar e de querer ver mais e mais dele
dentro da história. Já George, que é um personagem que foi introduzido desde o início da temporada também, que tá ali na parte da frente com Nick, Avery e Luke durante a maioria dos episódios, fica totalmente esquecido. Ele é mostrado como um TC extremamente habilidoso, ele consegue mover as coisas com a mente com mais habilidade do que os outros, mas ele fica ali alheio a tudo que está acontecendo, ele não está por dentro do plano, ele fica ali esquecido, ele não ajuda em nada, ele está apenas existindo dentro do instituto. Tinha momentos que eu parava e pensava, tá, mas cadê George? Por que ele não pode ajudar nisso aqui? Porque eles não estão contando isso para ele, afinal de contas, o objetivo deles não é tirar todo mundo daí, então não era conveniente que George também soubesse do plano? E ele não sabe. E foi algo que me incomodou profundamente, porque era um personagem muito legal, desenvolveu uma boa relação com o Luke desde o início, e que ficou jogado, escanteado durante quase toda a narrativa. Mas, colocando de lado o aproveitamento ou subaproveitamento dos personagens, o enredo da série, a história que ela queria contar, me cativou de uma forma que eu esperava o domingo chegar para saber o que ia acontecer no episódio novo, onde tudo aquilo ali iria dar. Então, a série, enquanto enredo, enquanto narrativa, foi muito competente para mim, nesse sentido, porque eu estava rendido a ela, de certa forma. No entanto, a divisão desses episódios foi uma coisa que me deixou incomodado, porque eu sentia que eles começavam o episódio, tinha toda aquela crescente, você ficava na expectativa, e quando chegava no final dele, era algo extremamente anticlimático. A cena em que ele encerrava não instigava você a nada. Você ficava apenas esperando, tá, agora vai acontecer o quê? Não tinha um gancho, não tinha aquele cliffhanger que você precisa ter para ficar empolgado no final do episódio, para você ficar eufórico. A série perdia muito a chance de fazer isso, porque sempre que tinha um acontecimento muito importante, uma coisa muito decisiva na narrativa para acontecer, o episódio terminava uma cena antes. E aí ele começava na semana seguinte, na cena que deveria ter encerrado o episódio anterior. Então isso é o que eles poderiam ter planejado melhor, dividido melhor, ter pensado, o episódio vai começar aqui e vai terminar aqui, porque é um ponto muito importante da narrativa, o público vai ficar engajado, vai ficar eufórico, vai ficar interessado no que vai acontecer na semana que vem, e na semana que vem a gente constrói novamente todo esse crescendo no próximo episódio. Começa de uma maneira mais calma, vai introduzindo mais detalhes da narrativa, encerra quando tiver num ponto alto do episódio também. Ao invés disso, eles estavam fazendo o caminho contrário. O episódio começava com algo extremamente bombástico, muito importante para a narrativa, muito interessante, e aí eles iam desenvolvendo aquilo, a história ia desacelerando conforme o impacto do acontecimento inicial ia ficando para trás, e aí quando a história desacelerava, eles terminavam o episódio. Isso sem falar que eles se alongaram demais no meio da história, porque os acontecimentos que dizem respeito ao planejamento da fuga, a execução dela, leva uma quantidade de episódios que poderia ter sido reduzida, tem muito tempo de tela dedicado àquilo ali, que poderia ter sido cortado para dar mais agilidade à história. E não é que a temporada tem alguma coisa faltando, nós tivemos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão sendo apresentados, mas o tempo que eles gastam no meio da história é tão grande que quando chega na hora de concluir, resta pouco tempo de tela. Nós tivemos ali metade do penúltimo episódio e o último episódio para apresentar o clímax, o confronto final, as consequências e amarrar tudo isso no final da temporada. Parece que foi algo que eles não conseguiram dosar muito bem, e quando chega ali no final da temporada, é reviravolta em cima de reviravolta, acontecimento atropelando acontecimento, uma tentativa de fazer tudo parecer muito frenético, mas não parece apenas corrido. Parece que eles perceberam, olha, temos pouco tempo de tela, temos que correr com isso aqui, vamos fazer dessa forma, vai ser desse jeito que dá, então faz assim. Dava para ter sentido muito mais o impacto daquele final se eles tivessem gasto mais tempo de tela, feito os últimos episódios com uma duração maior do que eles tiveram. Nós temos menos de uma hora para apresentar tudo isso que eu falei, do clímax até o encerramento da temporada, somando o tempo do último episódio e a parcela de tempo que eles pegaram do penúltimo para introduzir todos esses acontecimentos finais. É pouco tempo, a gente perde a chance de usufruir de muitos acontecimentos individualmente. A gente recebe um impacto generalizado de tudo aquilo que aconteceu, ao invés de aproveitar o trajeto, ver cada uma das consequências com calma, ter tempo de tela gasto para a gente sentir tudo aquilo que está sendo desenvolvido, que está acontecendo ali naquele final. Em questão de técnica, eu acho que a série foi bem eficiente. O trabalho de direção é muito bom, a fotografia é muito boa, eles passam aquele tema lúgubre, aquela tristeza, aquela melancolia que o Instituto tem
eles conseguem trazer essa situação, essa atmosfera em tela, sem que precise ser verbalizado. O público consegue sentir apenas vendo as imagens daquele lugar. As atuações estão muito boas, com destaque para Joe Freeman, Mary Louise Parker, Ben Barnes e Viggo Helmfelt, que é o intérprete de Avery. Ele é um personagem muito importante no decorrer de toda a temporada. Ele desenvolve uma relação muito boa com Luke. Então, é o personagem mais carismático, eu diria, dessa série. A gente se apega a ele com facilidade, a gente sofre quando ele sofre e a gente vibra quando ele consegue mostrar a dimensão do poder dele. Foi um dos meus personagens favoritos em todos os episódios em que ele apareceu. E ao chegar ao final da série, coisa que eu aguardei com muita ansiedade porque eu queria ver em tela aquilo que Stephen King escreveu no final do livro, nós somos pegos pela surpresa de que eles fizeram algumas mudanças no encerramento dessa temporada. Nós temos alguns personagens que deveriam ter morrido, sobrevivendo, escapando e deixando gancho para uma segunda temporada. O que me deixou temeroso, desconfiado e apreensivo, porque The Institute adapta um livro de Stephen King que é volume único. Ele não tem uma continuação. Então, a partir de agora, nós teremos uma segunda temporada que já foi confirmada pelo próprio Stephen King, onde nós não teremos o material original para adaptar. Vai ser uma história que não tem um norte, como a primeira temporada teve, e que eles vão tentar extrair mais dinheiro da série com base no sucesso que ela fez, porque ela é tida como um dos grandes sucessos do catálogo da MGM Plus, de uma maneira que eles vão tentar extrair ainda mais dinheiro dessa história, com mais episódios, visando mais audiência e possivelmente estragando algo que poderia ter se encerrado apenas como uma minissérie. O que a gente não pode tomar como garantido. Pode ser que eles façam um bom trabalho, pode ser que a série acabe sendo boa na segunda temporada também. Mas é algo que a gente só pode saber quando a segunda temporada estrear. No entanto, pelo menos por hora, com os 8 episódios que temos disponíveis na primeira temporada, The Institute me deixou com uma sensação agridoce. Teve coisas que eu gostei muito, teve coisas que eu não gostei, teve coisas que poderiam ser melhores e que eu mudaria, mas, ao mesmo tempo, me deixa otimista com aquilo que eles apresentaram e querendo saber para onde eles vão levar essa história agora, nessa segunda temporada. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre a primeira temporada de The Institute. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!